Olá, pessoal! Hoje vou estar ensinando para vocês como fazer uma vaquinha, tá? Se caso você quiser adquirir os moldes, entre em contato comigo, tá? Pode ser pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, por e-mail, ou pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu estarei passando certinho o valor e envio para vocês, então, um molde dessa vaquinha. A primeira coisa a ser feita vai ser estar riscando toda a parte do corpinho, bracinho, tudo no tecido. Eu tô usando o tecido soft branco, então vamos riscar 2 vezes duplo os bracinhos, então a gente vai costurar toda a volta e depois que a gente faz a abertura, tá? Isso a gente vai fazer para as perninhas e pros bracinhos também, tá? São 2 vezes duplo. O corpinho é uma única vez, deixando a abertura aqui, porém ele é duplo. A vaquinha, ela tem um detalhe no rostinho, tá? Que é essa parte aqui. Então, a gente vai costurar tudo isso daqui e depois que a gente vai fazer a abertura aqui. Então, você pode estar usando tanto o feltro, cor da pele, como pode estar usando o tricoline. Eu tô usando o mesmo tecido que é o soft. E você também vai precisar costurar junto a manta, tá? Que é para deixar fofinho. Então, você coloca aí seu tecido duplo e deixa a manta por fora, tá? Porque na hora que a gente vai desvirar, a manta fica pra dentro. A orelhinha, tá? É 2 vezes no branco e 2 vezes no pele, tá? Você também pode estar usando o tricoline ou o soft. A cabecinha dela a gente vai fazer uma vez duplo, deixando a abertura aqui na parte de baixo. Porém, ela tem um cabelinho que eu fiz de feltro, tá? Então, você também pode estar fazendo ele de soft também, não tem problema. Esse cabelinho, a gente tem que colocar ele aqui dentro, tá? Porque a gente já tem que costurar ele. Então, o que é que eu faço? Eu risco tanto desse lado quanto desse, porque aí eu sei exatamente aonde eu vou estar colocando esse cabelinho, tá? E aí eu venho com a outra parte, ó, e aí eu coloco aqui assim, ó. Eu posso alfinetar aqui agora, tá? E já costurar toda a volta, deixando a abertura aqui embaixo. Depois da gente ter costurado, então, tá? Vai ficar assim. Aí, nós vamos começar a cortar. Você corta com uma margem aí de costura, tá? Lembrando que esse tecido é o soft. Então, eu não vou precisar nas curvinhas ficar dando aqueles picos, tá? Porque ele tem elasticidade. Então, vocês vão fazer isso com todas as peças. Com os braços, com as pernas, com o corpo, com a cabeça, tá? Após ter feito isso, nesse caso, que esse aqui é as perninhas, nós vamos então cortar essa aberturinha. Como eu faço? Eu certifico de que eu estou só com um tecido, ó, o outro tá aqui pra trás, que eu não posso cortar do jeito que tá aqui, senão vai abrir os dois lados. Então, eu abro ele aqui assim, ó, certifico que eu peguei só um lado. Dou um pico aqui, ó, com a tesoura, e aí eu vou abrir, ó. Tá, ó. Então, um lado está com esse cortinho e o outro está fechado. Para fazer o outro é a mesma coisa, mas lembre-se de colocar um para cá e o outro para cá, sempre o cortinho para dentro. Por quê? Senão depois você vai ficar com 2 braços direito ou 2 braços esquerdo, tá?
Então, sempre tome cuidado com esse detalhe. Feito isso, ó, nós vamos desvirar. Isso vocês vão estar fazendo com todas as peças, perna, braço, corpo, cabeça e as orelhas. Tá? Essa aqui é a perninha dela, ó. Um lado, então, ela não tem abertura, ela só vai ter desse. Então, aqui estão as minhas perninhas com o lado da abertura. A minha cabeça, ela fica assim, a abertura tá aqui. Aqui é aquela parte que vai vir aqui assim nela depois, tá? Ó, a abertura ficou aqui também. E a manta está lá dentro. Os bracinhos, o corpinho e as orelhinhas. Então, aí você vai deixar suas orelhinhas aí no canto, que não vamos utilizar elas agora. E você vai encher o corpo, os braços, a perna e a cabeça. Esse aqui a gente não vai precisar encher, tá? Então, aqui, depois você pode vir com alguns pontinhos para fechar esse daqui ou mesmo com a cola quente, tá? Então, nós vamos encher todas essas peças e depois a gente já pode costurar todas essas aberturas fechando, exceto a cabeça, tá? Cabeça vocês ainda não fechem, então você vai fechar apenas as pernas, o braço e o corpo. Enche, coloca bastante enchimento e aí depois a gente vai fechar. Depois da gente ter enchido todas as peças, tá? Eu fechei as aberturas. Não precisa fechar assim, lindo, maravilhoso, porque vai tampar todas essas aberturas que a gente fez, vai ser tampadas, tá? Então, não precisem se preocupar. Então, agora nós vamos pegar a cabeça, como eu falei, a única parte que a gente não podia ter fechado. E a gente vai tentar fazer um buraco aqui dentro, tá? Com enchimento, que é onde nós vamos embutir o pescoço. Então, você vai ajeitando aí mesmo com a mão, tá? Se tiver muito difícil, o meu caso é que não, que eu já consegui abrir um buraco, tá? Então, que ele vai ser posicionado aqui dentro. Você pode enfiar a ponta da tesoura, ó, e cortar o enchimento. Que aí assim, ó, ele abre mais ainda, tá? E aí, agora você deixa uma dobrinha aqui dentro e aqui outra. E aí, a gente vai tá posicionando a cabeça da vaquinha dessa forma. E para isso, tá, ó, aqui a frente dela, ó. Para isso, a gente precisa agora vir com os pontos invisíveis, tá? Pode colar? Pode, mas geralmente a cola quente acaba aparecendo, tá? Então, assim, o ideal é você vir costurando com aquele ponto invisível. Então, aqui eu tô utilizando uma linha 10, que é linha de algodão, mas você pode utilizar também linha de pipa, enfim. Começo pela parte de trás, então se você ver, ó, o pontinho tá no corpinho. Agora eu vou vir aqui, ó, na cabeça. E aí eu puxo. Agora eu venho no corpinho, que é a parte do pescocinho, ó. E aí eu venho na cabeça novamente, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Puxar, ó. A hora que eu puxo, ele não aparece, tá? Esse é o ponto invisível. Então, a gente vai estar fazendo isso, ó, em toda a volta da cabeça. Ele é um pouquinho chatinho, ainda mais porque o soft, ele tem elasticidade,
mas pelo menos assim fica uma peça mais acabada, tá? Com acabamento melhor do que a gente passar cola. Ó, tá vendo? Ele fica assim, ó. Aí a gente vem aqui, ó, e puxa, aí ele some, ó. Vamos fazer isso na cabeça inteirinha dela. Se vocês quiserem fazer essa vaquinha também no tricoline ou em algum outro tecido que vocês tiverem aí, podem fazer, pessoal. Aproveitem os tecidos que você tem, o ideal é você não sair para comprar, tá? E sim já usar o que vocês têm em casa. Ela é uma vaquinha fácil, não é uma vaquinha difícil. Vocês conseguem fazer ela bem rapidinha. Aqui ela já tá praticamente pronta, gente, só falta montar ela, né? Que aí depois também a gente vai pra parte da roupinha também, que aí você pode fazer a forma que você quiser, tá? Minha linha tá querendo dar nó. Olha, a parte de trás, ó, já ficou toda costurada, tá vendo? E aí a linha não aparece, ó. Que aparece é que ela foi costurada, mas não aparece a linha. Então, a gente faz isso a volta toda. Eu vou estar terminando aqui para agilizar o vídeo para vocês. Bom, eu já costurei então a cabeça nela, tá, ó. Ela fica desse jeitinho aqui, ó, tá? Deixo sempre o nozinho pra trás, o arremate final pra trás, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. O que é que eu fiz? Apenas desenhei a boquinha dela e fiz a marquinha onde eu quero o furinho. Para essa parte do furinho, a gente vai precisar da linha novamente. Então, aí eu dou um nozinho aqui. Então, a gente tem que deixar essa parte pronta antes de colar lá. E aí, eu vou vir com o nozinho aqui pra trás, exatamente no meu furinho aqui na marquinha. E aí, ó, eu vou puxar, faço isso novamente. Vou fazer isso umas 3 vezes pra ele ficar como se fosse com um furinho, tá? Ó. Faço mais uma vez. Eu costumo sempre fazer mais ou menos umas 3 vezes, tá? Pra ele ficar com o furinho bem certinho, bem bonitinho. Olha, tá? Que aí depois a gente vai vir com um blush aqui. Você pode arrematar, tá? Eu ainda não dei o acabamento aqui, mas aqui a gente pode vir com uma cola quente depois. Você pode tanto arrematar, ou daqui você já pode vir direto pra esse, ó. Se o seu fio de linha tiver grande, ó. Porque essa parte de trás aqui, ó, não vai aparecer. Porque vai ser colada no rostinho dela. Ó, fiz o outro furinho, tá? Aí agora eu venho e arremato aqui. E aí já venho com a linha preta de pesponto e vou vir com os pontinhos aqui, ó, fazendo a marquinha da boquinha dela, tá? Você pode fazer na linha preta, na linha vermelha, na linha rosa. No meu caso, eu quero utilizar a linha preta. Então, eu já fiz, tá? Ó, ficou o furinho aqui e já bordei a boquinha dela com a linha de pesponto preta. Agora, a gente vai estar colocando os bracinhos. Para isso, nós vamos precisar do agulhão e de uma linha bem resistente, tá?
branca. Pode ser linha de pipa, pode ser a linha de algodão fio 10, que é a que eu tô usando, tá? Mas você não precisa utilizar ela dupla. Se for uma linha bem resistente, ó, você pode usar um fio só. É bom você ter um pedaço grande. Então, para isso, a gente vai ver aqui mais ou menos aonde a gente quer, tá? Ó. Eu gosto dele bem encostadinho, tá? Com a cabecinha dela. Então, a gente vai vir aqui, ó, dei um nó em uma das pontas. E eu passo aqui novamente, só para ele não ter perigo de escapar esse nozinho, tá? Ó. E agora, a gente vai medir aqui. E aí, ó, vou passar ele lá pro outro lado. O ideal é vocês pegarem bem na costura, ó. E vou para o outro lado. Procuro sempre deixar a minha agulha reta, nunca torta, tá? Então, passei pro outro lado, puxo até o bracinho dela chegar aqui. Aí, chegou, a gente vai pegar o outro bracinho. E vou fazer isso aqui, ó. Tá? Puxo. E agora eu vou pra lá de novo, olha. Você pode usar também o fio encerado, que também dá certo. Essa parte é uma parte um pouquinho chatinha, então você precisa ter um pouquinho de paciência, tá? Agora eu puxo bem, ó. E eu vou fazer isso novamente, então, ó, a minha linha tá aqui atrás. Vou passar por esse bracinho, minha agulha vai pra lá, vou pegar nesse bracinho, ela vem pra cá. Um detalhe, ela não pode vir pra cá. Se você quiser, tudo bem, aí você pode até colocar um botãozinho depois de acabamento. Mas nesse caso, eu vou fazer sem a marcação aqui, porque geralmente tem gente que pega aqui assim, ó. E aí depois ele fica com a marcação da linha aqui, tá? Fica com um furinho. Então, quando acontece isso, você pode estar colocando um botãozinho que também não fica feio. Mas no meu caso, eu não quero deixar nenhuma marcação no bracinho. Então, por causa disso que eu só tô pegando aqui, ó, por dentro, tá? Então, vou fazer isso mais uma vez. Eu faço esse processo de passar a agulha no bracinho, depois no corpinho, no outro bracinho de voltar, umas 3 vezes. A gente já fez uma vez, então vou fazer mais 2 vezes isso. E é a mesma coisa pra perninha, tá? A perninha vai vir aqui assim, ó. Tá? Praticamente um pouquinho antes da onde termina o bracinho dela. Aí eu coloco a perninha. Olha só que bonitinha que ela fica, tá? Por enquanto ela ainda não tem carinha de vaquinha, né? Que a gente não colocou o principal, que é essa parte aqui, tá? Então, agora a gente vai marcando onde vai ser os olhinhos dela. Então, eu vou colocando aqui assim, ó, tá? No rostinho dela. Essa parte aqui a gente vai colando ela depois. Então, aí depois que eu fizer isso aqui, eu vou marcar com um alfinete, mais ou menos aonde eu quero o olhinho dela. Aí você pode colocar a miçanga preta, tá?
No meu caso, esse aqui, meu alfinete, ele é bem pequenininho, tá? Então, a minha miçanga é maior do que o alfinete. Então, vou vir aqui agora e vou costurar o olhinho dela, tá? Que são uma miçanga preta. Costurei os olhinhos. Um detalhe muito importante é que eu deixei o nó, o acabamento aqui. Por quê? Aqui vai ser tampado. E aí, eu não fico com nada o lado de trás. Então, agora, eu vou passar cola quente em toda essa volta e vou colar na nossa vaquinha, tá? E aí, você pode também tá comprando aqueles cílios, tá? Ó. Tá? E aí, o que que eu faço? Eu passo quase nada de cola, e aí eu venho aqui, ó, e colo nela, tá? Faço isso pros dois lados. Você também já pode estar passando um blush aqui nesse furinho, tá? Pra ela ficar bem bonitinha. E aí, então, depois a gente vai começar a roupa. Dá também já pra você, aproveitando a cola quente, e fazer a parte da orelhinha. A orelhinha, ou você pode fazer um franzidinho aqui assim, tá? Com a linha, ou você pode passar a cola quente aqui e fazer isso aqui, ó. Eu prefiro sempre fazer assim. Então, passo a cola quente aqui, ajunto essas duas partes e depois daqui, ó, eu vou colar aqui, tá? Bem bonitinho, com muito cuidado para não ficar muita cola, tá? E aí, então, depois só vai ficar faltando a gente fazer a parte da roupa. Bom, já colei, então, as orelhinhas, já colei os cílios, já passei o blush, tá? Então, ela fica com o rostinho dessa forma. Agora, pra gente tá fazendo as roupinhas, a gente... vamos precisar do tecido duplo para fazer a blusinha dela, tá? No caso, eu estou fazendo no rosa, cortei tudo no risco. A manguinha é 2 vezes, no rosa também. E a parte do shortinho, eu vou fazer em um de bolinha, tá? É praticamente o mesmo rosa, porém, o shortinho eu fiz de bolinha. O shortinho eu deixei uma margem pequena, tá? Se você quiser cortar no risco, pode cortar. Vou fazer a primeira parte da blusinha dela. Então, a primeira coisa, eu vou passar uma costura aqui e aqui, que é na parte do ombro. Então, eu já fiz a primeira costurinha, tá? Que foi aqui no ombro apenas. E, ó, ela vai ficar exatamente assim. Aí, eu vou cortar um pedacinho de retalhinho mesmo, da mesma cor, tá? E eu vou colocar aqui, ó, do lado do direito, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir costurando a volta do pescoço, tá? Porque esse aqui, ó, é um acabamento. Então, eu viro ela pro avesso, tá? O meu quadradinho tá aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Já passei uma costurinha aqui, tá? Então, agora a gente vai cortar essa parte. E aí, agora, toda essa parte aqui do lado do direito, eu vou colocar
pra dentro. Coloco e venho arrumando. Olha só, eu virei toda a parte pra dentro, eu alfinetei aqui, tá? Ó. Então, aqui é o direito, tá? Assim, ele fica com todo um acabamento bonitinho, ó. E aqui é a parte do avesso. Agora, a gente vai vir com uma costura, ó, bem aqui na beiradinha, tá? Pra poder tá dando o acabamento aqui da golinha. E aí, depois que a gente fizer essa costurinha, aí vocês podem estar cortando certinho aqui, ó, toda essa sobra que fica feio, vocês cortam bem certinho, porque já vai estar com uma costura aqui. Olha só, já passei a costurinha aqui, tá? E aí, já cortei também a parte do excesso, tá? Deixei apenas uma beirinha aqui. Agora, a gente vai estar colocando a parte da manga. Então, você precisa dobrar ela certinho e marcar exatamente onde é a metade dela. Essa metade, nós vamos posicionar ela nessa metade aqui, ó. E aí, ó, você pode estar alfinetando aqui, ó. E aí, você vai vir costurando, ó, a manguinha dela. É uma costurinha um pouquinho chatinha de fazer. Até aqui, tá? Que é até onde acaba essa parte aqui. Então, você vai costurar a manguinha dela aqui e a outra do outro lado. Olha só, já costurei então a manga, tá? As duas, aqui é o lado do avesso e aqui é o lado do direito, tá? Então, agora, a gente vai fazer uma barrinha aqui, tá? Já para dar um acabamentinho, eu gosto de dobrar ela 2 vezes, tá? E eu passo a costura. Vou fazer isso nas 2 mangas. Bom, já fiz, tá? Uma barrinha aqui, ó. Tá, ó. Que assim dá um acabamentinho legal. E fiz também na parte de baixo. Então, eu fiz na manga e fiz na parte de baixo também. Agora, a gente vai fechar a camiseta dela, tá? Então, aí você coloca aí bem certinho, tá? E aí, então, ó, vou fechar essa parte e essa daqui, ó. Igual esse L que tá aqui, ó. Vou fechar os 2 lados, olha. Tá? Aí, você deixa ele bem certinho aí agora, tá? Pra ele poder ficar bem bonitinho, tá? Pra não acontecer dele ficar torto. Então, o ideal é você pegar, alfinetar aí certinho, tá? Pra poder bater as costuras. Já costurei, então, agora eu vou tá desvirando, tá? Bom, nossa camiseta já está quase pronta, tá? O que que eu fiz aqui? Eu escolhi um dos lados para ser o lado de trás. Então, no caso, eu escolhi esse. E eu simplesmente passei a tesoura no meio. Eu abri ela. Por que que eu abri? Para que essa vaquinha, quando a gente precisar lavar ela, a gente consiga tirar a roupinha dela. Então, não vai ser aquela roupinha fixa e nem aquela roupinha colada, tá? Então, o lado de trás ela vai ficar aberta, tá? Se você quiser fazer fixa essa blusinha, você pode fazer também. Porém, você tem que colocar a blusinha antes de colocar a cabeça, tá? E aí, então, eu cortei
duas tirinhas de aproximadamente 3 centímetros, tá? Por mais ou menos uns 8, tá? Eu vou estar medindo aqui pra vocês verem, ó. Ela tem, ó, 3 centímetros de largura. E ela está com 9, tá? Ó. E aí, eu vou fazer uma barrinha, uma única dobra aqui e vou passar na máquina. E aqui também, tá? Então, vou fazer isso dos dois lados, porque essa parte, ela tem que ficar exatamente desse tamanho aqui. Não pode ficar nem maior e nem menor, tá? Então, é exatamente esse tamanho. Eu já costurei aqui, ó, tá? Então, agora eu vou pregar aqui como se fosse um viés. Vou passar uma costurinha bem certinho aqui. Só vou alfinetar aqui para vocês poderem entender. E aí, depois eu vou virar essa parte aqui lá pra trás, depois que eu costurar, ó. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu venho e passo outra costurinha aqui, tá? Que assim ele vai dar um acabamentinho. E aí, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá? Porque aí você pode ou costurar um velcro ou colar um velcro, ou você pode também tá colocando um botãozinho, tá? Olha só o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Ponho a ponta pra dentro, ó. E aí, ele fica assim. Aí, agora eu posso vir com um velcro e colar ou costurar ele aqui, ó, dos dois lados, ó, que aí a blusinha ela vai ficar pra abrir e fechar. Porém, essa parte aqui eu deixo ela pra trás, tá? Porque assim eu consigo tirar a roupinha da vaquinha, tá? Eu vou ver se eu costuro um velcro aqui agora, pra depois a gente já deixar pronta a parte da blusinha. Bom, agora vamos fazer então a parte do shortinho dela, tá? Esse molde aqui você tem duas opções. Ou você vai estar fazendo um shortinho e colocando debaixo da jardineira, franzindo ele. Ou você pode fazer esse mesmo modelinho aqui, porém de calça, tá? Então, a primeira coisa a gente fazer vai ser cortar ele duplo, tá? No meu caso, eu tô usando um tecido de bolinha, tá? E aí, agora a gente vai fazer uma barra aqui, tá? E outra aqui. Eu faço ela um pouquinho mais larga, porque depois, se eu quiser passar alguma fitinha de cetim ou colocar elástico, eu consigo, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados, na parte de cima e na parte de baixo também, tá? Então, vou fazer isso dos dois lados, tá? Após ter feito isso, a gente já vem aqui, ó, e passa uma costura nessa parte aqui. Bom, agora eu já passei, então, a costura aqui e fiz a barra aqui, ó, dos dois lados, tá? Tanto embaixo quanto em cima. Agora, a gente vai abrir ela, olha só, dessa forma aqui, tá? Então, a gente costurou aqui, agora nós vamos abrir ela. Assim que a gente abre, a gente vai precisar agora passar uma costura nessa parte aqui, ó, tá? Que é pra poder fechar as perninhas dela, tá? Então, a gente vem com uma costura aqui, bem certinho. Já passei a costura aqui, tá? Agora, a gente vai dar alguns picos aqui, que é pra, na hora de desvirar, ficar mais fácil, não ficar tudo embolado. Aí, a gente pode estar vindo, ó, e desvirando, que a parte do shortinho dela está pronta.
Se você não quer fazer ela de jardineira e quer fazer ela com uma blusinha e uma calça, a blusinha é o mesmo molde, não muda nada, e a calça também, tá? Aí agora, eu vou por dentro, tá? Vou abrir um furinho aqui e desse lado também. E vou tá passando uma fita de cetim, tá? Tanto aqui quanto nas perninhas, tá? Pra depois a gente poder franzir pra ela ficar bem bonitinha. Olha só, então eu já coloquei, tá? A fita de cetim lá por dentro daquela barrinha larga, tanto nas perninhas quanto na parte da cintura, tá? Que aí aqui a hora que eu puxar, ó, ele vai franzir, tá? E aí com isso eu consigo dar um lacinho, aí fica bem bonitinho. Agora é só colocar na vaquinha. Bom, para fazer a jardineira, então a gente vai precisar de um tecido, aí eu tô usando um tecido floral rosa, tá? Então, essa tira maior aqui, ela tem 7 centímetros por 50, tá? Então, essa é a medida da saia da jardineira. E a parte de cima da jardineira tem um molde, que a gente vai costurar essa parte aqui e aqui. E vai deixar a parte de baixo aberto pra gente conseguir desvirar. Então, pra adiantar, a gente já pode costurar isso, deixar ela aberta nessa parte e desvirar. E nessa parte aqui, um dos lados, nós vamos fazer uma barrinha aqui, tá? E aí, depois a gente já vai costurar uma renda também. Já fiz, então, essa parte, tá? E já coloquei a renda. Agora, nós vamos franzir essa parte de cima, tá? Pode ser na máquina ou mesmo na mão, tá? Então, você vai franzir todinho ela. E aí, você vai ver o tamanho da cintura da vaquinha. E aí, depois que você medir aqui, que você viu que já deu o tamanho, a gente vai costurar esse daqui, tá? Bom, eu já franzi então, tá? Dividi tudo bonitinho pra ficar um franzido bem fofinho. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma tira de tecido, tá? Passei ela como se fosse um viés, tá? Essa fita, ela tem, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tem 5 centímetros, tá? Por 28. Eu dobrei ela ao meio e depois dobrei as duas pontas, ó, tá? Pra dentro. Então, eu já tinha vincado aqui o meio certinho do tecido. Se você fizer assim, ó, marquei o meio e aí eu só vim com as duas pontas pra dentro. Peguei o ferro e passei ela todinha no ferro. Porque essa fita é o que vai dar o acabamento na parte da sainha dela. Então, eu vou pegar, vou abrir ela em uma das partes, tá? E vou vir costurando ela aqui. Eu vou só alfinetar pra vocês verem, ó. Então, depois que eu costurei ela aqui, ó, passei toda a costura em toda a volta. Aí, eu vou dobrar ele aqui onde tá marcado, e essa parte aqui, ó, eu vou passar pra trás, então, ela vai ficar com esse acabamento aqui. Aí, sim, a gente vem, dobra ele aqui, tá? Acha o meio pra gente poder costurar essa parte aqui por dentro, tá? Aqui já vai estar com o acabamento, e aí depois, então, vai ser somente fechar a parte das laterais da saia. Bom,
eu já costurei, então, a parte do viés, tá? Ele fica desse jeito aqui, ó. E aí, já costurei também essa parte, tá? Centralizei ele, ó. Pra ele não ficar torto, ó. Tá? Então, exatamente a metade da saia é a metade da parte do peito da jardineira. Agora, é só eu vir aqui, ó, passar uma costura aqui e fechar. E aí, nós vamos, então, para a alça da jardineira. A gente tá fazendo a alça, a gente vai fazer a mesma coisa, igual um viés, tá? Então, eu vou ensinar vocês aí, ó. Dobro o tecido ao meio, tá? Aí, você vai lá, passa o ferro bem bonitinho. Eu só vou marcar aqui, só pra vocês entenderem. E aí, ficou a marca do meio. Aí, a gente vem com essa ponta pra cá. E essa outra ponta pra cá também, ó. E aí, você vai lá e passa o ferro, tá? No meu caso, eu só tô fazendo aqui só pra vocês terem uma ideia. Mas sempre eu costumo passar o ferro pra ele ficar bem certinho. Aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí, eu venho e dobro ele pra cá. Essa é a alça, tá? E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Então, feito isso, as duas alças, você vai costurar uma delas aqui. Só que aí, você mede certinho a distância daqui, dessa costura do meio até a alça. Pra você depois poder costurar a outra também. Dar a costura pra ter a mesma distância, tá? E nessa outra ponta aqui que ela vai ficar, a gente vai fazer aquele buraquinho, tá? E aqui a gente vai costurar o botão, tá? De forma que essa jardineira saia da vaquinha, ok? Então, você vai costurar o botão aqui, vai fazer um furinho depois aqui, tá? Pra gente tá colocando o botãozinho aqui, tá? E aí, então, você costura a alça lá atrás. Bom, agora eu já costurei, tá, ó. Então, eu coloquei o botãozinho dela aqui, atrás eu costurei, tá? De forma que essa jardineira sai dela, tá? Porque a intenção dessa vaquinha é ela ter uma roupinha que saia, ó, tá vendo, ó? Então, tudo dela sai, ó. Sai esse aqui, ó. Sai a blusinha, ó. Tá? O shortinho também sai, porque tá amarrado tudo com fita de cetim, ó. Eu deixei o lacinho dele pra dentro, ó. Tá? Então, é só eu desmanchar esse lacinho que sai também. Que assim, quando a criança sujar e você precisar lavar, é só você tirar as roupinhas dela, né? Um detalhe muito importante é o chifrinho, tá? O chifre eu fiz ele em feltro. Eu fiz uma vez ele duplo e caseei toda a volta, tá? E aí agora, com a cola quente, a gente vem aqui atrás, passa bem pouquinho a cola e a gente vai tá colando ele aqui. E aí depois você pode estar fazendo um laço e colar um lacinho aqui também. Então, olha só, a nossa vaquinha ela fica assim, tá? Vou tentar ajeitar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Tá? Ela é bem bonitinha, ó. A parte de trás e a parte da frente, tá? Colei, então, o lacinho aqui, ó, como vocês podem ver. Colei uma meia pérola nela. E aí, é o que eu falo pra vocês. Quem quiser adquirir os moldes, esteja entrando em contato comigo, tá? Que eu vou estar enviando
os moldes então, tá? Ela não é difícil, essa vaquinha, tá? E ela não é tão demorada assim. É que eu fui fazendo com bastante calma, fazendo passo a passo para vocês conseguirem entender e mostrando todos os detalhes para vocês. Então, assim, ela é um pouquinho trabalhosa, mas assim, não que seja difícil, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.